Olá, pessoal! As sextas moradas expressam a intensidade espiritual de Teresa de grande criatividade interior. Primeiramente, ela trata da noite do espírito, em que as situações que envolvem o buscador são recobertas de névoas e padecimentos. Vem comigo! No percurso espiritual de união da alma com Deus, o itinerário de Santa Teresa, descrito até aqui, vimos como o Senhor, além de atrair a alma a si, purifica progressivamente. De fato, nada do que é impuro pode se unir com a perfeita pureza que é Deus. Por outro lado, o caminho é longo, porque Deus não violenta a alma, respeitando a sua liberdade de entrega. Assim, o ser humano precisa ser plenamente dono de si, submetendo suas inclinações e desejos à inteligência e à vontade livres, para que Deus possa guiá-lo com sua graça. Observando exclusivamente por esse ângulo da purificação da alma, rumo à união com seu Criador, podemos resumir o caminho percorrido até aqui em algumas etapas. Recapitulando. No primeiro momento, a alma renunciou ao pecado mortal, ingressando nas primeiras moradas. Depois, nas próprias primeiras moradas, o cristão precisou confrontar-se com seus vícios e abrir-se para as virtudes infusas. Isso equivaleu a purificar a vontade de tudo o que é abertamente contrário a Deus, convertendo-se em direção ao verdadeiro e único Senhor. Nas segundas moradas, a purificação da inteligência assumiu o papel principal por meio de um reforço da virtude teologal da fé que, paulatinamente, dá ao homem um novo modo de pensar. Até aí, executa-se um processo de correção. Nas terceiras moradas, essa correção se aprofundou com a noite ativa dos sentidos. A partir das quartas moradas, Deus tomou para si a execução da purificação. Na quinta morada, união mística íntima, intimidade, Cristo que vive. A partir de agora, não depende mais de nós lutarmos contra o pecado, mas unicamente de Deus para progredirmos na vida espiritual. Na quinta morada, vivemos a frase de São Paulo: já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Na sexta morada, a presença de Deus. Já estamos no caminho da perfeição. Abandonamos há tempos o pecado e as pequenas faltas. Já é Cristo que vive em nós e agora começamos com os compromissos espirituais. Com a chegada das sextas moradas e o desposório espiritual, um novo alento se eleva na alma. Afinal, Jesus Cristo assume um noivado com a alma, prometendo desposá-la no tempo oportuno. O convite ao desposório, além de ser uma nova etapa de intimidade, é uma garantia de que ocorrerá o casamento. O cristão vive um momento de deslumbrante alegria espiritual. O amado finalmente veio dizer à alma: és toda bela, ó minha amiga, e não há mancha em ti. No entanto, ainda haverá a mais importante das purificações passivas a serem realizadas, a noite escura da alma. Mesmo com todo esforço, não sabemos como nos mortificar, nem toda mortificação comum para poder conseguir arrancar todas as raízes dos vícios e das más inclinações. Deus precisa, portanto, intervir e realizar o que o ser humano não consegue. Assim, a última das purificações começa como uma completa ausência da percepção de Deus, muito mais intensa do que as ocorridas nas quintas moradas. Deus finalmente se esconde e retira toda a percepção dos seus dons espirituais. Atua tão profundamente que a alma se vê privada do básico, mesmo da fé mais simples. Mais do que se prolongar em descrições, colhamos o testemunho de alguns santos que viveram esse momento de noite escura da alma. Santa Teresinha do Menino Jesus narra que uma tarde de Páscoa lhe trouxe uma ausência total da fé. De repente, não via mais o céu, mas lhe assaltava a certeza de que depois da morte não haveria nada. O medo de estar blasfemando contra Deus fez a santa não entrar em detalhes sobre o que sentia, mas o pouco que coloca mostra bem essa dolorosa purgação passiva da noite escura. A noite escura da alma
é esse período que Deus subtrai exteriormente o dom da fé e faz com que a alma sofra de várias maneiras. Santa Teresa de Calcutá narrou em suas cartas que havia tanta contradição em sua alma, um profundo desejo de Deus tão profundo que fazia mal, um sofrimento contínuo e com isso o sentimento de não ser querida por Deus, vazia, sem fé, sem ânimo, sem zelo. São João da Cruz explica essa purificação da noite pura dizendo que o que mais faz essa alma angustiada é o claro conhecimento, ao seu parecer, de que Deus a abandonou e que, detestando-a, arrojou-a nas trevas. Na verdade, grave e lastimoso sofrimento é para a alma crer que está abandonada por Deus. Santa Teresa explica: enfim, nenhum remédio há nessa tempestade, senão aguardar a misericórdia de Deus, que em hora não esperada, só com uma palavra sua, ou por meio de uma ocasião que se proporciona, tira tudo tão depressa que nem parece ter havido uma névoa naquela alma, pois fica cheia de sol e de muito maior consolação. Como quem escapou de uma batalha perigosa e tenha ganho a vitória, fica louvando a nosso Senhor, pois foi Ele quem pelejou para o triunfo, e a alma reconhece muito claramente não ter pelejado, pois todas as armas com que se podia defender, parece-lhe que as vê nas mãos de seu contrário, e assim conhece claramente a sua miséria e o pouquíssimo que podemos por nós mesmos, se o Senhor nos desamparar. No próximo capítulo veremos como essa noite escura da alma desemboca no matrimônio espiritual das sétimas moradas e como finalmente a alma se encontra no aposento mais interior do castelo, a Câmara do Rei. Até lá!